ficava brava com os homens que não esperavam ela gozar, porque ela achava que sexo é também quando a mulher goza. E a gente está acostumado a perceber o sexo quando o homem goza, terminou, né? E ela não, né? E quando isso acontecia, ela tirava o vibrador da bolsa e entregava para a pessoa, né, ajudar ela, né, com o vibrador. Então, assim como tinha essas falas, tinham pessoas que eram casadas e que não usavam, por exemplo, a borboleta vibratória, sem estar acompanhada do marido, né? Então tem essas questões, né? Mas basicamente elas são ativas nesse processo. Tem uma mudança aí em relação ao século XIX, a repressão da sexualidade, tem uma mudança. A gente enxerga isso, de que essas mulheres elas estão ativas nesse processo de querer ser desejada, né? O processo de querer ser desejada é como a sexualidade feminina ela é instituída, né? Ela é colocada, né? Essa questão do ser desejado. Então, ela vai, ela compra, ela escolhe, ela se engaja no uso desses produtos, mas ela ao mesmo tempo ela espera que aquele marido tome iniciativa de transar com ela para ela se sentir desejada. Então, o mestrado foi mais ou menos por aí. Do doutorado houve essas questões de eu pensar as consultoras que entregam, que vendem esses produtos. Eu me tornei uma consultora. Você vê que tem todo um cuidado, não é uma consultora erótica, é uma consultora sensual. Existem feiras eróticas há muitos anos, em São Paulo, no Rio, em algumas capitais também. Mas assim, no sentido que agora tem feira sensual. Né, o próprio campo, se a gente pensar essas pessoas também como atores sociais e também que produzem conhecimento, produzem teoria, elas estão fazendo a separação do erótico com o sensual, né? Então tem isso, assim, a questão de você não ser confundida, que você faz parte do mix do produto, quando a pessoa vende, né? Isso era uma questão que elas colocavam, que vinham homens, né, tentando convidá-las para alguma coisa, né, nesse contexto sexual. Então, no doutorado já eu entrevistei também essas consultoras, entrevistei também usuárias, porque tinha essa questão de que é para manter o casamento, mas no doutorado tinha pessoas que escondiam do marido, né, o uso do vibrador. Então, eu não converso direito com meu marido sexualmente, ele fala a língua A, eu falo a língua B, então eu uso o vibrador e sou feliz assim, mas acaba sendo manter esse casamento do jeito que está, sem mexer nessa questão. Era interessante ver uma mulher que usava, era uma mulher que gostava de fazer bastante cursos, assim, de estar ligada com isso, mas ela não podia exercer isso com o marido dela. Né, esses cursos e tal, essas práticas. O que eu fiz? Eu fiz uma entrevista coletiva. Basicamente eu levei produtos eróticos para as mulheres levarem para casa e usarem, interagirem com esses produtos. A intenção não era vender, tá? Eu acho que eu não falei isso, mas eu não condeno e eu nem incentivo o uso, tá? Eu não faço propaganda de produto erótico, não. Eu só, assim, entrei como consultora para ter acesso às capacitações, a ter acesso a material, a poder ir num clube de luzinha e tal, mas não foi com intenção de ganhar dinheiro e nem vender produto. Então, não estou fazendo propaganda de produto. Inclusive, tem alguns que são cancerígenos e alguns produtos eróticos, alguns vibradores têm que ser usados com preservativo, tá? Enfim, não sei, eu fico preocupada com o meu tempo. Então, nossa, 5 minutos, né? Tanta coisa para falar, mas olhar, no doutorado foi essa questão de olhar para o material e pensar o social, olhar o social e pensar esse material, como eles vão se deslocando e vão se transformando. Né? Então, essa questão do anel vibratório, que era anel peniano, começar a ser chamado de anel vibratório, né? Ou seja, você poder usar no dedo, você poder usar com a língua, você poder usar em outras partes do corpo que não tanto territorializado no pênis ou na vagina, né?
E essa nossa concepção mesmo, eu fui me desconstruindo também, né? Como pesquisadora, como feminista, a gente tem que se situar mesmo, né? E a gente, eu me afetei com essa pesquisa, eu me afetei e fui me desconstruindo com os estudos feministas e com os estudos de gênero, né? Então essa materialidade, ela vai mostrando que existe um arsenal de coisas, né, na verdade, para melhorar aí a performance das pessoas sexualmente. E aí, quando essas pessoas levavam para casa e usavam, elas voltavam e traziam e dividiam. Eu achei que foi mais produtivo a interação coletiva delas, né? Inclusive, quando uma estava se masturbando, lembrou da outra. Ah, eu lembrei que você usou 2 vibradores. Daí eu peguei, parei tudo, troquei o dragão pelo... Porque assim, são vários produtos diferentes, às vezes só muda uma capa vibratória, por exemplo. A capa vibratória na ponta tinha o dragão, mas o homem não vai sentir nada. Você já reclama do preservativo, imagina de uma capa que é mais grossa, que tem saliências e tal, que é para o estímulo da mulher. Mas também é para usar para o homem aumentar o tamanho do pênis dele de cerca de 3 centímetros. Então, na verdade, são vários produtos, são vários objetos eróticos. E elas usavam e depois voltavam e contavam suas experiências em relação, né, que elas tiveram, de intimidade mesmo. Como que esse processo de transformar algo impessoal, que às vezes está lá pendurado, né, se for um pênis realístico, na parede, transformar algo impessoal em pessoal. Né? Ou seja, ter uma relação íntima e às vezes até de carinho e dar nome e como é que faz com a questão das embalagens, onde joga, essas questões que eu queria, assim, né? Tinha uma delas que guardou a embalagem, não jogou na casa dela porque morava com a mãe dela, o quanto ela tinha que esconder aquele vibrador da mãe dela, ou seja, ela colocava dentro de uma caixa de secador de cabelo, em cima do guarda-roupa, atrás de um monte de pilha de xerox e livros. Ou seja, isso quer dizer muita coisa, né? Você ter que escamotear um produto erótico quer dizer muita coisa da sexualidade feminina ainda, né? Então, assim, ainda é muito ambíguo as coisas, né? Por um lado, existe um alargamento das normas, por outros ainda tem muitas questões que são colocadas, né? No doutorado, os discursos que circulam focam mais a questão do orgasmo feminino, sim. Tem uma mudança bem grande do mestrado para o doutorado, esse discurso parece, em pouco tempo, assim, né, já foca mais a questão do orgasmo mesmo e do prazer feminino. Talvez foi uma tentativa, assim, né, que seria mais fácil entrar no casal. E as consultoras, elas estão recebendo uma coisa que eu acho bem importante, né? Se a gente pensar que tem mais de 80 mil mulheres, deve ter muito mais agora, né? Porque isso cresce exponencial, né? Eu acho muito importante porque elas também têm alguma capacitação sobre gênero. Elas também têm, elas estão interagindo, embora tenha um risco, né? Porque elas se colocam como autoridade na questão da sexualidade, né? Isso fica muito focado com coisas de mulheres, né? Como venda de produtos de natura, cosméticos e tal, falar de beleza. Posso? Nossa. Então, é um campo muito rico, envolve falar de muita coisa. Eu não sei se atingiu o objetivo, mas é um campo engraçado, divertido de fazer também. Tem um estereótipo de que são mulheres modernas, bem decididas, bem financeiramente, mas na prática a gente vê que não é bem assim. Muitas mulheres iam com baixa autoestima e às vezes vinham com essa ideia de que quando o homem já não estava prestando tanta atenção nela. Isso são falas das pessoas que eu entrevistei, tá? Que elas percebiam isso, né? Então, que são mulheres que querem reconquistar e aí vão querer incrementar um pouquinho esse lado sexual. Aí você vê que mudou um pouco, né? Antigamente era pegar o marido pelo estômago, agora é pegar pela perna.
pela vulva, pela vagina, né? Isso é interessante. Em perceber essas questões que, por um lado, traz autonomia para a mulher no sentido de que, bom, tem várias possibilidades, na verdade, e por outro ainda tem o mercado, tem ditando regras e normas, né, onde beijar, lamber, essas questões. Bom, eu acho que é isso, não sei. Obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tá, porque não chove há 3 meses, mas hoje vai chover bastante, né? Então, qualquer coisa eu aumento o volume. Bom, então meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, eu faço mestrado na UFPR e eu trabalho a partir da psicologia histórico-cultural, que é uma das vertentes da psicologia, embora seja pouco conhecida no Brasil ainda. Porque quando a gente pensa em psicologia, existe um fenômeno típico, que também há uma realidade, de que eu estou falando de um sujeito, de um indivíduo neutro. Eu estou falando da mente dele, que é uma mente totalmente deslocada da realidade. Essa mente existe, igual aquela nuvem do iPhone, que ninguém sabe exatamente onde é que fica, mas está lá. E eu estou falando em contraposição a uma sociedade, que também é uma nuvem que existe totalmente separada. E eu acho que a primeira premissa da psicologia histórico-cultural é romper com isso. Não existe sociedade sem indivíduo e não existe um indivíduo sem a sociedade. Existe uma relação.